Hebreus capítulo de número 11. Glória a Deus. Hebreus capítulo de número 11. Vamos ler alguns versículos. O título diz aí sobre a natureza da fé, né? Hebreus capítulo de número 11 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Oh Senhor, estamos diante da Sua palavra nessa noite. Espírito Santo, seja bem-vindo mais uma vez para falar neste lugar no nosso coração, pela Sua palavra. Usa-me nessa noite, Senhor, para transmitir o que o Senhor quiser falar conosco. Fala com o pregador, fala com a igreja, fala conosco, Senhor, somente pela Bíblia. E mais uma vez, Senhor, nos enche de fé e de coragem para a honra e glória do Seu nome. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, quero falar sobre fé hoje. Fé. Quero falar sobre esse Deus que existe, que é real, que se manifesta a nós. E eu separei algumas questões para falar com vocês. Não vai ser uma mensagem tão grande, mas sim talvez uma mensagem que você precisa ouvir. Esse texto que nós acabamos de ler diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário ter fé, e ele diz, não somente fé para dizer que Deus existe. Tem uma coisa que está amarrada nesse negócio de Deus existe. E esse negócio que está amarrado nesse negócio de acredito que Deus existe, é acreditar que Deus abençoa as pessoas. Interessante, não é? Porque o texto podia não ter feito isso. Ele podia ter dito, olha, igual os seus amigos fazem, também acredita em alguma coisa. Igual os seus colegas fazem, você só precisa acreditar em Deus. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Podia ser assim esse texto. Olha, acredita em Deus porque existe tal argumento sobre Deus que é muito bonito. Então assim, acredita em Deus, qualquer Deus que você... O importante é acreditar em Deus, acredita em Deus. Só que o texto não diz isso. Ele diz que sem fé ninguém agrada a Deus. Então ele já está falando algo sobre o caráter de Deus nisso. Tem pessoas que não agradam a Deus. A gente pode falar assim, olha, eu quero dizer que todo mundo agrada a Deus, mas não é o que Deus diz. Deus não diz que todo mundo agrada a Ele de qualquer forma. Ele diz que quem agrada a Ele é quem tem fé. Mas que tipo de fé? Fé não somente de que Deus existe, mas que Deus abençoa. Tem que ser isso tudo. É o pacote completo. Está amarrado de uma vez por todas essa coisa. Não existe um Deus que quer acreditar
que quer que as pessoas acreditem que ele existe, mas que ele não abençoa realmente as pessoas. Você entendeu? Está tudo emendado. Está costurado. E costurado de uma maneira que você imagina um tecido que é de uma linha só. E não tem emenda nesse tecido. Minha sogra está aí, Dona Ivonete, ela entende de tecido, né, de confecção. Então parece que Deus está dizendo que a fé que agrada a Ele é de uma costura só. E não tem emenda. Ele existe e Ele abençoa. É a mesma coisa. Você tem que acreditar nessa verdade por completo. Então olha só, o nosso texto primeiro diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Primeira coisa que eu queria falar com você é que na verdade todas as pessoas que estão vivas hoje nesse mundo, elas precisam partir de um fundamento de fé. Alguns filósofos enfeitaram isso, alguns físicos falaram disso em outra linguagem, mas a grande questão é que nós não podemos ter certeza sobre a vida, as coisas da vida, sabe, estudar matemática, ou talvez estudar língua portuguesa, conhecer algumas coisas da vida, se a gente não começar acreditando em algumas coisas sem prova nenhuma. Para que o conhecimento seja possível, você tem que começar acreditando em algumas coisas sem prova nenhuma. Você quer ver uma coisa que você acredita sem prova nenhuma disso? O passado. O passado existe. Você talvez tenha seus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 64 anos. Mas como você sabe que esse passado realmente existiu? Talvez você começou a existir ontem. E uma memória foi implantada na sua mente. Tem algumas coisas que são muito estranhas, né? Esse é um argumento de um grande filósofo que foi cético. Mas ele falou isso para dizer, olha, eu não estou falando isso para dizer que eu não acredito no meu passado. Eu acredito que eu tenho os meus 40, ele falou, tantos anos, mas eu não posso provar isso. Realmente tem algumas perguntas que se alguém for me fazer, eu não posso provar elas. Um pastor por nome Gilbert Chesterton dizia o seguinte, que é totalmente uma questão de fé você acreditar que o que você pensa tem a ver com a realidade. Por exemplo, você acredita que essas paredes existem, que o que você respira agora é ar, e que existem outras mentes dentro dessa igreja, não só você. Talvez você tenha motivos para pensar, alguém podia te internar num lugar, mas antes disso, talvez você poderia pensar um pouco isso. Olha, e se eu for a única mente que existe nesse mundo e tudo é uma alucinação da minha mente? Viu como essa pergunta é estranha, é difícil? Então, o que a gente começou a perceber depois de muitos milênios da história humana é que algumas coisas que nós fazemos, que acreditamos e que vivemos baseados na vida, elas precisam começar com fé. Você precisa começar acreditando em algo. Então todas as pessoas partem de pontos de partida que eles não podem provar. Os antigos gregos, eles gostavam de cercar ou Platão ou Aristóteles e dizer que eles partiam de pontos de partidas que eles não podiam provar. Aí Aristóteles diz, olha, o conhecimento só é possível se você começar de algum lugar. Eu preciso acreditar em alguma coisa para depois eu conhecer alguma coisa. Por exemplo, eu preciso acreditar que eu existo mesmo. É por isso que Descartes disse, eu penso, logo eu existo. Se eu estou pensando, mesmo que seja uma dúvida, mesmo que eu tivesse a dúvida, será que eu existo mesmo? Essa dúvida é o pensamento. E se eu estou pensando é porque eu existo de verdade. Eu preciso acreditar em algumas coisas para a vida valer a pena. Só que muitas coisas dessas eu não posso provar.
O que Deus está dizendo na sua palavra é que, na verdade, aquelas pessoas que dizem que não precisam de fé, que acham essa conversa de fé coisa fiada, acham essa conversa de fé muleta para as pessoas. Isso aí é muleta para os pobres, é muleta para alguém que foi desapontado na vida, esse negócio de fé. Esse negócio de fé é muleta para alguém que não está conseguindo pagar as contas. Sabe o que Deus está dizendo? Que essas pessoas são hipócritas e que eles não agradam a Deus, de tanto que eles são hipócritas. Porque tudo na vida precisa de partir de pontos que você não precisa provar. Mas se é assim, se você tem crenças tão básicas que você nem mesmo, por exemplo, o tempo, será que você precisa provar que o tempo existe? Você tem crenças tão básicas dentro de você, eu acredito que outras mentes existem. Uma vez um cético estava negando isso num cruzeiro. Ele estava dando palestras num cruzeiro marítimo e negando que talvez existiam outras mentes no salão do cruzeiro. Um teólogo cristão abordou ele na porta e disse: quando você vai à noite para a cama com a sua esposa, você não acredita que ela existe? Ele tremeu, ficou com raiva e disse: como você ousa entrar assim na minha vida? Ele disse: não, você está vivendo uma coisa contraditória, você vive como se as coisas fossem de um jeito, mas você desmente nas suas palavras. É por isso que Deus diz que os ateus são tolos, e a palavra lá para tolo é idiota, imbecil e outras coisas. Às vezes eles podem compor teorias matemáticas e desenvolver alguma teoria que acaba com o teorema de Fermat e outras coisas. Só que eles estão errados nas coisas mais fundamentais da vida. A crença em Deus não é qualquer tipo de crença. Você já parou para pensar como que Deus existiu muda a sua vida? Ou você acha que essa crença é mais uma crença como alguma coisa que você precisa? Se você descobrisse amanhã que o céu não é azul, e você é daltônico, chega alguém na sua casa: olha aqui, esse é um bom óculos para você. Esse dia eu vi um vídeo de um daltônico. Alguém chega com um presente e dá um óculos para ele. Aqui, pai, de presente. Ele diz: o que é isso? Um óculos. Por quê? Coloca que o senhor vai ver. Ele coloca o óculos e ele começa a chorar. Falou: é isso? É dessa cor? Só que a crença em Deus é algo mais intenso do que acreditar que o céu é azul ou descobrir que ele é verde ou cor-de-rosa para as mulheres amanhã. A crença em Deus é capaz de mudar a vida de uma pessoa. E não só isso. Se existe um Deus, parece que faz diferença você acreditar que Ele existe. Essa é a ideia da grande aposta. O Blaise Pascal dizia para os ateus: olha, se eu acredito que Deus existe, mas vamos dizer que eu estou enganado, eu vou viver uma vida bem, cheia de fé e de coragem, vou morrer, e Deus não existe. Mas se Deus existe, e você é um ateu, vive a vida sem Deus, inventa um monte de argumento de churuca na sua cabeça, e morre, e Deus existe, aí é difícil, não é? Ele existe de verdade. E viver a vida sem Deus, com Deus que existe de verdade, tem uma consequência na eternidade que ecoa por toda a eternidade. Nós damos o nome disso de inferno ou de céu. É o nome que nós damos para essa consequência que ecoa por toda a eternidade. A crença em Deus é uma crença importante. Por isso Deus está dizendo: olha, se alguém diz que não tem fé, não precisa de fé, essa pessoa é hipócrita. Não só porque todo conhecimento do ser humano precisa acreditar em coisas que ele não pode provar, mas também porque eu existo e não acreditar em mim,
é a coisa mais tola que um ser humano pode fazer na vida. Nem se fosse uma aposta, uma roleta russa, ele ainda seria tolo de não acreditar em Deus. Mesmo se isso fosse uma aposta, mas não é, porque existe um Deus nos céus e a terra é estrado dos seus pés. Ele não é uma imaginação na minha cabeça ou um sonho da noite passada. Eu vi ele curar doentes ontem e eu vou ver ele curar doentes amanhã. Ele é de verdade, ele faz milagres. Eu já vi pedras crescerem, mas eu não preciso disso. Eu sei que ele é a verdade dentro da minha alma e isso me basta. Deus nunca usou um argumento para provar a existência dele, porque isso é desmerecer Deus. É ele desmerecer ele. A Bíblia diz: vendo Deus que não tinha ninguém maior do que ele, para quem ele pudesse jurar, ele jurou por ele mesmo. Deus não jurou pela ciência. Só eu juro que eu existo pela ciência do século 21, porque vocês agora, no século 21, eu juro pela ciência de vocês. Ele não faz isso, porque isso significaria que a ciência é maior do que Deus. Ele não diz: eu juro que eu existo pelas teorias malucas dos racionalistas que criaram isso, mas isso eu juro por eles. Ele não disse isso. Ele disse: eu juro por mim mesmo, porque não tem ninguém maior do que eu possa jurar, e eu juro pelo meu nome santo e eterno, eu juro por mim mesmo. O nosso texto, além disso, diz: olha, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Essa é a superação do ateísmo. Até os demônios fugiram do ateísmo. Os demônios não são trouxas, eles fugiram do ateísmo. Tiago 2,16 diz que os demônios creem que Deus existe e tremem diante disso. Os demônios não são trouxas, eles fugiram do ateísmo. Uma, porque eles vivem em uma esfera espiritual onde não existe nem como, de alguma forma e maneira, deles escaparem da existência de Deus o tempo todo, porque Deus é o lugar dos espíritos. Os espíritos só estão momento a momento existindo porque Deus é a conexão que permite a existência deles. O seu corpo está aqui nesse mundo, mas talvez é profundo demais pensar que o seu espírito só vive com os olhos dentro de Deus para ver o mundo. Deus é o lugar dos espíritos. Paulo diz: por causa de Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Os demônios creem que Deus existe, mas eles tremem, mas eles não amam Deus, eles não obedecem a Deus, eles não se subordinam à palavra de Deus, eles não oram a Deus: Pai nosso que estás no céu, mas eles sabem que Deus existe. Eles não dizem o pão nosso de cada dia, mas eles sabem que Deus existe. Mas Deus vai condenar os demônios, Satanás e todos aqueles que acham que já basta então não só ser um ateu, mas dizer que existe alguma coisa. Deus vai mandar todos eles para um eco terrível na eternidade. Por isso, quando você estiver evangelizando, nunca pare de evangelizar quando alguém disser: você pode parar porque eu acredito em Deus. Não, você não pode parar por aí. Não pare por aí. Você perguntar para qualquer tipo de religioso hoje: ou você acredita em alguma coisa? Ele vai dizer: eu acredito em alguma coisa que existe. O que o texto está dizendo, olha, não é só dizer que acredita em Deus. A pergunta que move o mundo não é se Deus existe. A gente está perdendo tempo há milênios nessa pergunta. É claro que Deus existe. Se você virar para alguém, até um ateu pode dizer: não, Deus existe, mas ele é um sonho da minha cabeça.
Não existe? Ué, existe como sonho. A pergunta é engessada, é uma pergunta boba. Deus existe ou não? É claro que ele existe. Se o matemático dizer Deus existe, e eu defino Deus como a raiz quadrada de -1, ué, então Deus existe. Agora a questão não é se Deus existe ou não, é claro que ele existe. A questão é qual é o tipo de Deus. A questão não é, existe alguma coisa que a gente pode chamar de Deus? A questão não é essa. A questão não é, você acredita em alguma coisa que você chama de Deus? Essa não é a pergunta. A pergunta da Bíblia é, quem é Deus? Os patriarcas disseram, quem é Deus? Abraão, Isaac e Jacó não ficaram perguntando, será que existe alguma coisa que a gente pode chamar de Deus? Não! Abraão perguntou, quem é Deus? E Deus se revelou para ele e disse, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeita, eu tenho caráter e o meu caráter é a lei do universo. Aí ele disse, eu vou andar na presença desse Deus. A pergunta agora não é se existe Deus, é quem é o Deus que existe. Por isso que o autor de Hebreus está fazendo uma verdadeira pregação, e o nome dessa mensagem hoje é a verdadeira superação do ateísmo. E agora que vem a parte prática para a sua vida e para mim também. Acreditar que Deus não só existe, mas que Deus abençoa aqueles que o buscam. Quantos querem ser abençoados por Deus? Oh, em nome de Jesus, que Deus te abençoe hoje, em nome de Jesus. Oh, que maravilha saber disso, que existe um Deus que nos abençoa, que é abençoador. Esse é o Deus cristão, esse é o Deus das Escrituras, esse é o Deus da Bíblia. Ele não criou o universo como um relógio, deu corda e deixou o universo funcionando. E disse, deixa eu jogar xadrez enquanto o universo funciona. Deus não fez isso. Deus está mais para outro tipo de coisa. Deus é aquele que criou o universo. E no outro segundo, Ele manteve o universo existindo. E no outro segundo, Ele manteve o universo existindo. E no outro segundo, Ele manteve o universo existindo. E no outro segundo, Deus manteve o universo existindo. E no outro segundo, Ele manteve você existindo. E no outro também, e no outro também, e agora, e depois. Esse universo não tem permissão para existir sozinho, passando de um segundo para outro. Esse universo, a Bíblia diz, nós cremos que todas as coisas, Colossenses 1, existem agora e se mantêm existindo pela palavra do seu poder. Lá em Apocalipse diz, no cântico dos anjos, ó Deus, nós te damos graças, porque por sua vida, ó Deus, por ti, esse universo existe e todas as coisas são como elas são agora. Um astrofísico chamado Neil deGrasse Tyson, da série Cosmo, ele diz, nós não temos nem a dimensão do tamanho desse universo agora na nossa cabeça. A gente tem estimativas, aproximações, porque estimamos que a cada segundo 1000 sistemas solares, igual esse que a gente vive, surgem o tempo todo, a cada segundo. Já pensou que absurdo uma coisa dessa? Acabou de passar um segundo e surgiu 1000 novos sistemas solares, explosões cósmicas que você nem tem ideia, que eu nem sei mensurar, que a gente ainda não tem um aparelho pronto na ciência agora para medir o que está acontecendo nesse universo. Deus já criou, é por isso que Eclesiastes diz, olha, eu sei que Deus fez todas as coisas, mas é impossível para o homem saber tudo que Deus fez, do princípio até o fim. Nós não podemos medir a grandeza de Deus, tudo que Ele é capaz de fazer. Deus está fazendo coisas agora que a gente nem mesmo tem
ignorância delas. Você já pensou que às vezes você tem ignorância de uma coisa? Como é que mexe nesse aplicativo aqui de celular? Eu sei que tem um aplicativo, mas como é que mexe nele? Então você tem ignorância daquilo e pode aprender. Só que Deus está fazendo coisas que você nem ignorância disso não tem. Deus está criando coisas que você nem é ignorante para saber, para dizer, não, tem um negócio assim mais ou menos, que eu não sei explicar, mas Deus está fazendo. Não, você nem sabe disso. Olha que glória, olha que poder, olha que majestade. É por isso que a Bíblia chama de Deus de a majestade nas alturas. É impossível mensurar aqui na minha cabecinha tudo que Ele fez no passado, tudo que Ele está fazendo agora nesse segundo, e tudo que Ele vai fazer na sua vida amanhã, porque Ele vai fazer em nome de Jesus. Esse Deus não é deísta, Ele não deixa o universo funcionando, Ele participa. O Deus das Escrituras, Ele não só é uma questão, deixa eu ver se eu participo ou não do universo. O universo não existe se Deus não participar. Não é uma opção, deixa eu ver se eu crio o universo, se eu interajo com os seres humanos. Não existe essa opção para Deus. Se não houver essa interação, a gente nem existe. Só que o Deus das Escrituras é tão intenso, porque Ele é além do universo. Tudo que Deus é, não é o universo. Tudo que o universo é, não é Deus. Deus não precisa de nada para existir, mas tudo que não é Deus, precisa de Deus para existir. Tudo que não é Deus. E esse universo não só existe assim, como Deus está interagindo de uma maneira tão intensa, que a gente é um planeta tão pequenininho, a gente nem é o maior planeta do nosso sistema. Aí Deus vem, encarna. Só que antes disso, Deus falava com as pessoas. Tipo, alguém estava num lugar, Deus fazia o ar vibrar, a pessoa ouvia uma voz, o ar vibrava. Ou às vezes Deus fazia a alma da pessoa vibrar, e ela ouvia a voz de Deus dentro da mente dela. Só que antes de Deus encarnar, Ele chega para um homem como Moisés. Veja a intensidade de como que Deus penetra esse mundo para abençoar. Eu quero explicar por que Deus abençoa a sua vida. Deus chegou no momento e falou: Moisés, esse povo só me dá desgosto, Moisés. Esse povo só me desobedece. Agora, por um momento, eu vou exterminar eles. Aí um homem que é comedor de feijão com arroz, que se der uma dor de barriga nele, ele fica o dia inteiro no trono, igual nós. Sabe o que ele faz? Ele olha para cima e diz: Deus, o Senhor está me ouvindo? Eu sou pó, mas eu tenho fé no Senhor. E eu tenho fé de que o Senhor não vai fazer isso que o Senhor acabou de falar que vai fazer. Aí ele disse: você tem razão, eu não vou fazer isso. O que é isso? O que é isso? Deus manda um homem para uma terra da Síria, ele chega lá e começa a dizer: 40 dias e Nínive vai ser destruída. Escuta aí a palavra de Deus: 40 dias. Ele volta, ele prega isso em 3 dias. Ele volta, deita na sombra, e Deus falou: o povo lá arrependeu, não vou mais destruir eles. O que é isso? Que Deus é esse? Esse é o Deus que está faltando alguma coisa na sua casa. Você pode dobrar os seus joelhos e dizer: Deus, eu estou aqui. Eu sou pó e poeira e terra, mas a terra seca está aqui, a terra seca sou eu. E a terra seca quer te pedir: faz chover hoje na minha vida, e ele vai vir como chuva sobre você. Essa é a intensidade da existência de Deus. Ele não só existe para eu e você ficar
descobriu o argumento para ele existir, mas é o Deus que faz perna crescer, paralítico andar, cego enxergar, o mendigo achar um prato de comida para ele. Deus mandou um homem para um lugar para pregar, aquele homem disse: Deus, eu não tenho comida aqui. Aí Deus disse: calma, eu vou mandar os corvos levar comida para você. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. É isso, você precisa acreditar nele. É isso, você precisa agradar ele, crendo nele. É isso mesmo. Um homem estava servindo um almoço, o nome dele era Eliseu. Ele olhou na panela e disse: como todo mundo vai comer aqui? Aí Deus falou: não fica com medo, vai todo mundo se alimentar muito bem hoje. E ele disse: tá bom, Deus, o Senhor existe e é abençoador daqueles que te buscam. E eles começaram a tirar arroz e comida. Você acha que foi só Jesus que fez o milagre da multiplicação? Você sabia que isso ainda acontece? Sabia disso? Um missionário chamado George Miller, ele abriu um orfanato para mais de 200 crianças e pregava o Evangelho. Ele disse: Deus, eu quero fazer um propósito do Senhor, porque o Senhor existe. Eu nunca vou pedir para um ímpio dar um prato de comida para essas crianças aqui, porque o Senhor existe. Deus, eu nunca vou pedir para um ímpio me dar dinheiro. E não vou precisar. Eu não só não vou pedir, eu não vou precisar. Tinha problema não, tinha vez que aquele saco de arroz, eu não sei o que ia acontecer, eles jogavam ele dentro da panela, o povo tirava, era de manhã, de tarde, de noite, eles tirando, e Deus dizia: eu estou com você, George Miller. Oh, glória a Deus! Sabe, tem milagres que a gente nem sabe dizer que nome é esse milagre. E às vezes se eu começar a dizer: vamos todo mundo aqui falar um milagre estranho que Deus fez, você vai dizer: pastor, eu não posso. Será que Deus faz isso? Faz coisas estranhas demais. Tipo assim, eu estava num lugar, o ponteiro foi lá na reserva, não sabia nem como voltar para casa, sei lá, descarregou, pensei: ou eu vou ser assaltado aqui ou eu vou morrer nesse lugar. Eu desliguei o carro, liguei de novo e disse: Deus, quero chegar em casa. Aí eu cheguei em casa, fui para casa, voltei para casa, fui de manhã, fui à tarde, fui à noite, fui andando, fui depois, voltei, foi os 3 dias. Eu falei: oi, eu vou botar mais gasolina nesse carro. Não! Tem coisa que a gente nem sabe descrever, mas sabe o que é o nosso problema? A gente não acredita de verdade. Tem um problema de saúde, quem que a gente pensa primeiro? Quem vai ser o médico, o pediatra, o outro, o remédio, a farmácia, o farmacêutico? E Deus! É mesmo, quase que eu esqueci. E Deus, o que ele vai fazer, né? É assim que a gente faz. Deu um problema em casa, qual que vai ser o cheque no banco, o cartão, o meu ajudante, o visionário, o avalista e tal? E Deus vai me ajudar. É mesmo, quase que eu esqueci dele. É porque Deus não ajuda as coisas desse mundo. Quem te ensinou isso? A gente está mal ensinado. Estamos mal ensinados e a gente reclama: não sei se é o mesmo Deus. Não, é o mesmo Deus. É a gente que não é os mesmos crentes de antes, porque se a gente for um crente, e Elias era um crente igual a gente, mas ele orou e o céu fechou, e ele orou e a chuva desceu de novo, porque ele cria no Deus que existe e que abençoa os que o buscam. A primeira coisa, eu quero terminar ainda, falando sobre 3 coisas. Já que Deus existe e Deus é abençoador dos que eu busco, o que é o materialismo? O que é a ganância? E o que é o contentamento? Às vezes o crente está na igreja pedindo uma bênção para Deus. E ele está pedindo mais ou menos assim: Deus, me ajuda a pagar as contas até o final de semana, para eles não cortar a luz ou a água de casa. Aí tem gente que diz: não, mas que oração materialista, não é? Às vezes alguém fala: Deus, eu tenho um sonho de dirigir um carro, quero comprar um carro, me ajuda, Deus, até o final do ano eu comprar um carro. Aí alguém
zomba dele. Nossa, mas que materialista. Você já parou para estudar o que significa materialismo? Materialismo é uma corrente filosófica que diz que não existe um espírito por trás das coisas para nos dar as coisas. Agora você entendeu, né? Quem pede bênção para Deus é justamente quem não é materialista. Que está acreditando que tem um espírito, um Deus poderoso por trás de tudo, e que ele não precisa acordar na segunda-feira de manhã sozinho, ir atrás das coisas dele, mas que primeiro ele tem que dobrar o joelho em casa e dizer: o pão nosso de cada dia me dá hoje. E essa pessoa é qualquer coisa menos materialista. Karl Marx era um materialista. Ele dizia: não tem um espírito por trás de nada, só tem matéria. Quer dinheiro? Só tem matéria. Não tem ninguém lá para te ajudar. Não tem ninguém lá para virar as coisas para você. Marx era um materialista. Eu que estou pedindo para Deus me curar, eu sou qualquer coisa menos um materialista. Eu sou um espiritualista, porque eu creio que existe um Espírito todo-poderoso, santo, puro, onipotente, que cura minhas doenças, perdoa meus pecados e me ajuda a pagar a conta até no final de semana. Tem um Espírito que faz isso. Eu sou qualquer coisa menos um materialista. A gente costumou ter um problema. Alguém está pedindo uma bênção, a campanha de novo, meu Deus. Saudade quando a igreja não pedir essas coisas. Quando que a igreja não pediu isso? Você está maluco? Só se a igreja em algum momento não acreditou que Deus é abençoador dos que o buscam. Aí ninguém buscou nada. Você lê aquela oração de Jabes, lá em 1 Crônicas 4, quando Jabes levanta a mão e diz: oh Deus. Rapaz, como eu acho espiritual aquela oração. Vou descrever ela para você. Ele diz assim: ó Deus, me dá terra, casa e muito lugar para mim morar. Que oração espiritual, pastor? Calma. Como assim espiritual, pastor? Porque é o Espírito que vai dar isso para ele no tempo certo, na hora certa, do jeito de Deus. E essa oração é espiritual, sim. Não, pastor, acho que tem oração mais espiritual e menos espiritual. Não existe isso. Qualquer coisa que você pedir para Deus é uma oração espiritual, porque é Deus que é o Espírito, e Ele é Espírito, e quem adora Ele adora em Espírito e em verdade. É esse Deus que faz todas as coisas, e tudo através de nós, e tudo por meio de nós. Não existe crente materialista. Você está usando o termo errado. Eu tenho falado isso com algumas pessoas na igreja que às vezes me perguntam: pastor, aquele termo que alguém falou tal dia, está certo? Eu falo: não, aquele termo é mais ou menos certo, foi usado de um jeito meio atravessado. Materialista é um. Quando alguém apontar para um crente e dizer: pastor, aquele ali é materialista, eu vou dizer: isso está errado, só se ele é ateu. Se ele é ateu, acredita que só existe o mundo material, ele é materialista. Agora, se ele está dizendo que tem um Espírito Santo, fazendo o que ele quiser fazer na vida dele, não. Ele não é materialista, ele é espiritualista, é isso sim. Ele é do Espírito mesmo, ele é do manto, do terra. Ele é. Agora você toma cuidado, porque se você sair de casa cedo e dizer: ah, Deus ajuda, tem que ser madruga, é eu comigo mesmo, eu posso. É você que é o materialista. É você que não confia em Deus. É você que Deus não serve para nada, não serve para a sua saúde, para os seus problemas. Deus só serve para coisas invisíveis que você não enxerga. É você que é o materialista. Você vive como se Deus não existisse. E o outro que é o materialista, o que está dobrando os joelhos e dizendo: Deus me abençoa, ele que é o materialista. Agora você que vive como se Deus nem fosse real, é você que não é materialista. Você que é materialista. É você que confia em você e no mundo material e não tem mais nada para você confiar. Você é o materialista. Você é. Você acabou de saber quem é o materialista. É quem não pede nada para Deus. Esse é o materialista. Aqueles que pedem algo para Deus são as crianças de Deus. São os filhos de Deus. São os meninos bons de Deus. São aqueles que dizem: papai,
Menino está aqui, papai. Me abençoa mais um dia, porque eu não vivo sem a sua bênção na minha vida. Oh, esse aí tem a bênção de Deus. Esse agrada a Deus. Deus diz, olha, ó. Não é aquele outro maluco ali que estudou um trem ali, tá te chamando gente materialista. Aquele ali é empinadinho, mas ele vai ver. Agora esse aqui é o menino do papai, esse aqui é o menino de Deus, ele vive para minha glória. E no tempo certo, do jeito certo, eu vou abençoar, vou fazer, vai tudo acontecer na vida dele. Quando o diabo chegou para Deus, é aqui que eu falo que é ganância. O crente não pode ser materialista, se ele é crente. Mas ele pode ser ganancioso. Isso. Você não pode chegar e me dizer, pastor, tem um crente de verdade na igreja, mas que é materialista. Você não pode me dizer isso. Mas você pode dizer, pastor, tem um crente que é meio ganancioso aqui na igreja. Ou é eu, pastor. Se for você, aí eu acredito. Né? Deixa cada um falar por si. Fala por você. Pastor, eu sou materialista. Não, só se você é ateu. Não, pastor, eu não sou ateu. Então, deve ser ganancioso o que você deve estar falando. Foi isso que o diabo falou para Deus. Ele disse, Deus, sabe Jó tem ovelhas, cabras, casa, filho, e tudo isso ele pediu para você, Deus. E o Senhor deu para ele. Ele não é materialista, ele pediu para você. Materialista Jó não é, Deus. Aí Satanás falou, mas Jó é ganancioso. Ele só te serve enquanto você dá coisas para ele te servir. Aí sim. Um crente pode ser ganancioso. Não, só vou na igreja no culto que vem se for do jeito que eu quero as coisas mesmo, né? Já que a pregação é só pedir coisa para Deus, então se não for do meu jeito eu não vou mais no culto. Não, então isso aí é ganância. Você vive como se você controlasse o tempo, o mundo, as coisas e as bênçãos de Deus. Isso é ganância. Um crente não pode ser materialista, se ele é crente, mas ele pode ser ganancioso. E Satanás fez essa tese para Deus. Deus, a minha tese não é que Jó é materialista, porque tudo que ele tem foi o Senhor que deu para ele. Coisa ruim para algumas pessoas, né? Jó virou podre de rico porque Deus fez ele ser podre de rico. Isso é triste para algumas pessoas, né? Gente que acha que Deus não gosta de mudar as coisas da vida da pessoa. A pessoa tem vontade de ir numa churrascaria comer, mas Deus não tem nada a ver com isso. Deus vai te levar numa churrascaria para você comer com a sua família e ficar muito feliz. Glória a Deus. Mas não, Deus não faz isso não. Quem falou para você que Deus não faz isso? Você quer ver como ele faz? Jó era podre de rico, quebrou, e Deus fez ele 2 vezes mais podre de rico. E falou, eu faço mesmo. E se achar ruim, é 3 vezes podre de rico que eu faço. Aí ele vai comprar uma terra, um continente. Vocês reclamam, vocês veem que Jó vai comprar um continente só para ele. Vocês ficam murmurando. Vai pedir o céu, vai pedir sua bênção, vai correr atrás das suas coisas. Ah, por que ele está orando assim? Ah, por que o Edna, por que o Daniel? Ah, vai orar você, vai pedir você, vai atrás, você vai atrás. Larga de atrapalhar, quem quer alguma coisa, Deus me cura. Não, você não está pedindo não, vai, sai feliz. Ele vai receber a cura, e toma cuidado, que ele vai receber a cura, mas não sei onde que vai ser a voz não, você fica esperto. Quando aquele capitão falou assim, Eliseu profetizou num dia à tarde, disse, gente, sei que todos nós aqui em Israel estamos morrendo de fome, porque o exército cercou aqui tudo, mas tem uma boa notícia de fé para vocês. Amanhã todo mundo vai comer picanha e baby beef essa hora. Aí alguém falou, esse profeta é da carne. Para você. Bênção material, Deus não faz isso não. Ele, você que falou isso, você falou o quê? Eu falei que Deus não faz essas coisas. Não, pode ficar tranquilo. Ele vai fazer para nós que quer. Você vai ver e não vai comer. Você não adivinha que no outro dia à tarde aconteceu exatamente o que ele falou. Tinha uns leprosos na porta assim, falou, gente, a gente vai morrer de fome. Vamos lá no acampamento do inimigo. Tive essa ideia, vamos lá. E eles talvez matar a gente, mas talvez dar comida para a gente. Vamos apostar o que vai acontecer. Enquanto eles levantou e foi, Deus fez os barulhos da pegada,
Pareceu um barulho de um exército imenso, estrondoso. Ele saiu, deixou todo o churrasco que ele estava fazendo para trás, picanha, baby beef, melancia, abacaxi. Ele comeu, encheu a barriga e falou: gente, eu estou triste de tanto comer. Vamos falar para todo mundo que tem picanha e baby beef hoje. Eles voltou lá, saiu todo mundo dizendo: vamos, Eliseu falou a verdade, Deus abençoe, é churrasco por minha conta hoje. Aquele outro estava na porta dizendo: não, Deus não faz isso. O povo atropelou ele, falou: sai da frente, fica aí, você fica aí que eu vou lá pegar minha bênção. Deus existe e abençoa aqueles que o buscam. Esse é o único Deus que existe no mundo, na vida, no universo, em toda a realidade. Eu quero escolher quem eu quero acreditar. Não, você não tem essa escolha. Ele existe e abençoa aqueles que buscam. Se coloque de pé essa noite. A Bíblia fala também sobre contentamento. Contentamento significa estar contente em qualquer situação. Só isso. Tem dinheiro? Estou contente com Deus. Faltou dinheiro? Deus é a minha vida e a minha rocha. Estou contente com Deus. Só isso. Contentamento não é indiferença. Não posso sonhar, porque eu tenho que ter contentamento. Eu não posso sonhar mais coisas. Isso não é contentamento, isso é indiferença. Deus não te chamou para ser indiferente. Deus não te chamou para você perder suas batalhas para a glória dele. Mentira. Deus te chamou para você fazer qualquer coisa para a glória de Deus. Os ímpios aí acreditam que quando eles fazem um pacto com o diabo vira o trem do avesso, o diabo aumenta a vida da pessoa, o diabo fecha o corpo dela, o diabo não sei o que, o diabo cura, o diabo sabe, o diabo faz, o diabo vê. Aí o cara é macumbeiro, sai da macumba, vem para a igreja e diz assim: não, mas Deus só faz coisa que ninguém veio para fazer. Quem disse isso? Eu já era fracassado antes de conhecer a Deus, porque eu já fui quase fui agnóstico. Eu já era fracassado, não tinha promessa para a saúde, para emprego, para nada. Eu não precisava de Deus existir para eu ser um fracassado. Eu era um fracassado. Mas agora eu conheço um Deus que faz novas todas as coisas. E Ele faz novas todas as coisas na sua vida hoje. Oh, levante as suas mãos, comece a acreditar. Senhor, nós invocamos nessa noite a sua presença. Nós invocamos a sua bênção, a sua glória, o seu poder nesse lugar, Senhor. Nós pedimos a Deus: abençoa aqueles que te buscam, abençoa com o perdão dos pecados, abençoa levando para o céu, abençoa escrevendo o nome do livro da vida, abençoa fazendo coisas invisíveis, mas também abençoa, Deus, abrindo a porta do emprego, curando a enfermidade que não quer sair de jeito nenhum, abençoa trazendo o pai de volta para casa, a esposa que foi embora e não quis voltar, abençoa, Deus, restaurando o casamento, restaurando o filho que está nas drogas, abençoa, também abençoa, Deus.
aquele